Olá, 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 olá. Não consegui salvar. Acabei de postar, não. Fiquei 20 minutos fazendo essa live, porque só tem 20 minutos. Não consigo mais fazer lives aqui no Instagram, porque não tenho um número de mais de 1.000 pessoas. Eu tenho 300 e poucos seguidores. E é assim, gente. Tudo é uma troca, né? Então, nós precisamos, né? Quando nós pedimos terapeutas, quem assiste nossas lives e passa o conteúdo, quando faz bem e faz sentido, o Instagram, o Facebook, o YouTube, ele reconhece que o conteúdo é bom. Então, ele nos dá créditos, né? Nos dá mais recursos. Eu ainda não ganho nada, sou leiga nisso, mas eu tô aqui, desafiando, passando o que eu preciso passar, como a bruxa sábia que habita em mim. Então hoje, como esse Dia das Bruxas, que é um dia, uma crença tão assim, para uns assombrosa, para outros normal, mas para quem não tem entendimento, e para nós, para mim, como uma sábia, como uma mulher sábia que veio com a missão de ajudar, passar conhecimentos adquiridos no longo da minha caminhada. E hoje, com muitos conhecimentos e cada vez mais, porque nós não somos nada, mas somos muito naquilo que vamos atrás, porque eu vou atrás do meu conhecimento. Eu falo, tudo que eu passo, eu falo com baseado em fatos reais, em vivências, experiências vividas. Como terapeuta, eu sou uma terapeuta holística, uma terapeuta transpessoal, baseada, especializada na quarta linha da psicologia, que é hoje a quarta linha da ciência da psicologia, a transpessoal, que une a psicologia, a ciência, a espiritualidade. Essa espiritualidade que nós chamamos de bruxaria? Não. De autoconhecimento, energia, consciência, expansão da consciência. Trabalhamos com a mente além da matéria. Trabalhamos a transpessoal com o eu divino, esse nosso divino, o nosso eu. Essa conexão com o nosso eu. Que é isso, Fran? É você. Quem é você? Então nós vamos trabalhar essas consciências. Vamos trabalhar o nosso inconsciente. Mas e as minhas dores, as minhas feridas? Exatamente. Está no seu inconsciente. Então, através de uma terapia, psicoterapia transpessoal, que traz muitas vivências, muitos recursos, muito estudo, muito aprendizado. Ela já vem com as 3 psicologias, englobando, integralizando. Nós trabalhamos esse ser integral. Não importa aqui a religião que você tenha, nós não estamos falando de religião, de forma alguma, independente de qual você esteja. Ah, Fran, mas o que é espiritualidade? Espiritualidade é a conexão com as consciências, com as dimensões, com o seu estado de... Como está o seu eu? Com os elementos da natureza, fogo, água, terra e ar, que é o incenso, que é uma vela, que é o fogo, que é as pedrinhas, que é a terra, os cristais, as pedrinhas, os cristais. Todo esse campo que nós utilizamos, que eu tenho aqui, fortalece esse nosso eu. Fortalece. Ninguém é obrigado a acender uma vela, não. Mas quando você acende uma vela, ela tem um significado, ela transmuta, ela te dá aquela luz maior. Ela abre seus campos, abre sua consciência. Quando você está desperto, realmente a se encontrar. Esse encontro com o seu eu divino é essa transformação pessoal. Então é uma psicologia que vai além da matéria, além do ego.
esse ego que todos nós temos, uns mais, uns menos. O ego, ele pode ser, não é só autoritarismo, o ego ele envolve vícios, ele envolve sombras, ego e sombras estão ali. Muitas vezes nós temos ego porque nós temos sombras guardadas no nosso inconsciente, então por medo eu crio uma defesa, um ego, esse é o ego inflado, o ego é um vício de ataque. Por quê? Porque eu tenho uns conflitos internos, então nós vamos trabalhar na terapia essas questões internas, com muita vivência. O que é vivência, Fran? Nós utilizamos meditações terapêuticas. Nós conduzimos, nós terapeutas, nas sessões de terapia transpessoal, essas vivências, essa meditação, né? Nós temos uma meditação elaborada, conduzida intuitivamente também, com os nossos conhecimentos. Cada terapeuta age com a sua base. Eu sou uma terapeuta transpessoal, mas tenho uma integralização com uma técnica do Ho'oponopono, por exemplo, e eu utilizo porque faz todo sentido. Fez muito para mim. Ho'oponopono significa corrigir um erro. O Ho'oponopono é uma psicoterapia também. Ele vem lá do Havaí, por isso Ho'oponopono, a linguagem. Aloha, né? Eu tenho lives aí explicativas, didáticas, sobre as ferramentas do Ho'oponopono, respiração Ra, do Ho'oponopono. A respiração, gente, também é um contato que nós temos com essa energia, tá? Então, o Ho'oponopono, integralizando na terapia transpessoal, ele faz toda um trabalho mental. Ho'oponopono não é brincadeira. É corrigir um erro, é trabalhar esse auto-perdão em mim, com o sistema familiar também. Porque quando nós falamos em nós estamos trabalhando em nós questões conflituosas que nós temos com alheia, com a nossa própria família. Qualquer situação que nós criamos em algum momento que está inconsciente. Então, ninguém está falando aqui de espírito, nós estamos falando de consciência. Nós estamos falando de mente, daquilo que está dentro de mim causando aquela dor. Traumas, por exemplo. Então, uma terapia normal, que vai além. Uma terapia onde nós trabalhamos aí também Jung, Carlos Augusto Jung, que foi um maravilhoso psiquiatra, psicólogo, terapeuta transpessoal, foi ótimo. Ele trabalhou esse inconsciente além da matéria, nos sonhos, os nossos sonhos. Quando nós sonhamos, nós levamos isso para uma sessão para o terapeuta. Ele vai auxiliar, vai orientar. E vocês é que vão trazer para nós as respostas. Ninguém vai dar respostas. Nós vamos dar fortalecimento para vocês, não conhecimento. Vocês vão se autoconhecer fazendo a terapia, com base nas suas queixas. E nós vamos aplicar recursos, isso é vivenciar. E essa espiritualidade é trabalhar com a conexão da natureza. Por exemplo, a lua, quem quer ter um autoconhecimento, a lua ela tem muito a ver em tudo conosco, com as nossas águas internas. Você entendeu? Vocês estão entendendo? Reiki é uma terapia amorosa, trabalha tanta coisa, é uma técnica japonesa. Então são terapias integrativas. Constelação familiar é uma abordagem terapêutica. A constelação, ela constela, ela não perdoa, não trabalha o perdão, a cura do perdão. Ela traz para você aquelas feridas causadas e você constela, você olha, você na constelação, você traz aquela ferida e nós vamos trabalhar na terapia aquela situação que você na constelação trouxe
aliviou e você leva para uma sessão de terapia para continuar o seu tratamento. Constelar é um trabalho sistêmico, uma abordagem terapêutica. Nós fazemos terapia e muitas vezes fala, agora você precisa constelar. A pessoa está na sessão de terapia, e vai para uma constelação e volta de novo para a terapia para continuar, para ela enxergar, é um novo olhar. A constelação é um novo olhar para você, sistêmico, naquilo que está te ferindo. Ele vai fazer você enxergar e você vem para a terapia e continua e vai se transformando a cada momento. Você vai olhando diferente. Então, a transpessoal, ela trabalha com esse ser integral, trabalhando esse olhar para dentro de nós. Fechando os olhos para o mundo externo e olhando para o seu mundo interno. Não é egoísmo. Não é... eu tô olhando só para mim e esquecendo as pessoas. Não é isso. Nós precisamos começar a trabalhar esse amor interno para descobrirmos, para nos conhecermos e entendermos um pouquinho do que é o nosso propósito. Então, quando a gente traz uma flor, uma vela, por exemplo, um cristal, um incenso, são coisas que agregam esse nosso estado de energia, porque somos energia. Então, gente, a espiritualidade está ligada nessa ciência transpessoal a isso. Aqui ninguém está falando de religião. E não importa a sua religião. E muitas pessoas estão confusas numa religião. E vem para uma terapia achando que está fazendo terapia espiritual. Não, está fazendo uma terapia interna, um autoconhecimento baseado nessa transpessoal, transformação do ser, trazendo você para a sua essência divina de volta. Quando eu entrei na transpessoal, eu não imaginei que existia essa terapia. E quando acabou, ufa, a gente fica... E agora? Agora eu tenho que terapiar, agora eu tenho que atender. Eu estou atendendo. Voluntário. Voluntário presencial, numa casa de caridade. Onde muitas pessoas eu recebo ali, que é uma casa espírita. E ficam confusas. Então, nós acabamos... Eu acabo explicando o que acontece. E as pessoas começam a olhar, enxergar e saem maravilhadas. Quem me segue vê os relatos e eu fico feliz, porque serve de experiência. Mas eu vejo como o espiritual com a psique é o grande desequilíbrio mental e energético nas pessoas hoje no planeta. Mas isso não é julgamento. E a transpessoal é isso, vamos sair do julgamento. E o Ho'oponopono, que eu integralizo, que é uma terapia, uma técnica havaiana, que trabalha sistêmica, é ancestral, ancestralidade. Esse auto-perdão da criança ferida. E eu sou, assim, devota ao Ho'oponopono. Minha mestra Regina Tavares. Eu não sou nada, eu sou uma facilitadora. E eu posso ajudar muito. E eu digo, gente, para quem não conhece e acha que gotas de orvalho eu falo porque eu tô querendo me aparecer, gotas de orvalho é uma ferramenta poderosa de purificação desse divino. Gotas de orvalho. Eu tenho live, procura aí, procura no YouTube. Gente, assiste minha live, curte. Não é só curtir, comenta, porque comentando e passando para o outro, o meu conteúdo vai expandindo e vocês vão expandindo também. Porque quando a gente não passa aquilo, a criança fica na criança. E vocês querem crescer? Vamos abrir, vamos fluir, somos energia, vamos transformar. Não é transformar o planeta, vamos transformar em nós, a nossa casa interna. E hoje eu vim aqui para falar que o Halloween é um portal da purificação.
Vou falar rápido porque vai acabar aqui. É um chamado para libertar o velho e transmutar o medo e ancorar a sabedoria do Espírito. E hoje nós usamos esse dia para invocar o Arcanjo Miguel, pedindo proteção e os laços dos cortes negativos. E para isso a gente acende uma vela violeta, porque a chama violeta, quem não sabe, é a chama da misericórdia, do perdão divino, dos mestres ascensionados, do mestre Saint Germain, da grande fraternidade branca. São mestres de luz, muito, 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 estão muito anos-luz mais que nós, mas eu trabalho com eles, com esses mestres ascensionados, que nos inspiram. E para mim, a gente se conectar. A chama violeta, ela purifica. Então, decretem hoje. Chama violeta, transmute toda a sombra e dissolva ela na luz crística. Mas decreta, gente, decreta. Decreta que toda a sombra seja dissolvida na luz crística com a chama violeta. Diga, eu decreto. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Então, hoje, para finalizar, o verdadeiro poder desse dia está em transformar o medo em consciência e a escuridão em luz. E as bruxas não existem. As bruxas são as mulheres sábias que traziam conhecimentos, a cura com as ervas. Eram as mulheres que trouxeram a medicina da cura através dessa espiritualidade das ervas. Só que elas não aceitavam, né? Como se diz, serem contrariadas. Então elas vinham com esse conhecimento. Então nós que viemos com esse conhecimento, com essa missão de vida, então nós dizemos, a bruxa sábia que habita em mim, nada mais são que as mulheres no passado ou numa outra existência que foram crucificadas, queimadas, porque sabiam demais, porque traziam essa cura com as ervas, que a gente vê o poder das ervas, mas tem um conhecimento, tem um estudo para isso. E elas traziam isso e foram massacradas, crucificadas como bruxas. Então ficou esse dia das bruxas como mal, ficou uma crença limitante que nós precisamos cortar. Então a bruxa que habita na Fran, a bruxa sábia, habita em você. Você já honrou a sua bruxa sábia hoje? Eu honro a minha. E cada vez mais eu agradeço. E eu vou honrar agora e afirmar isso. Eu honro a mim, a bruxa sábia que habita em mim, que habita em você. E chama violeta, corte todos os laços negativos e corte todas as sombras e traga e transmute na luz crística. Decreto. Eu afirmo que a chama violeta purifique tudo isso agora. Todas essas sombras, essa escuridão em luz. E para isso eu vou tirar minha cartinha aqui. 1, 2, 3. Sou toda gratidão por estar viva e ser melhor a cada minuto, não a melhor. Olha isso, a minha cartinha. Serve para vocês. Sou toda gratidão, sou todo gratidão por estar viva e ser melhor a cada minuto. Gratidão. Namastê. Eu sou a chama violeta queimando aqui e agora. Purifica, purifica, purifica. Purificando o meu Brasil. Purificando toda a escuridão, transformando em luz. Luz crística. Gratidão, gotas de orvalho. Obrigado, gente. E curtem aí. Eu quero ver os comentários. Obrigada.